tema da minha pregação hoje é este, então. Como sair das dívidas. João 6, versículo 1, é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, e vamos tirar alguns bons princípios bem práticos de como ter uma educação financeira e sermos abençoados financeiramente. Diz assim, João 6:1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Como se ele não soubesse, né? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Meu irmão, 200 denários de pão são 200 dias de trabalho de um trabalhador comum, quase um ano, tirando sábado, domingo, feriado. Ou seja, seria necessário um ano de salário para comprar um pedaço de pão para cada pessoa. É isso que o Filipe está dizendo. Da onde a gente vai achar tudo isso? Neste deserto não tinha a esquininha lá, o comércio do Zezinho, não tinha. Por isso ele fica preocupado. Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Lembrando, homens que eram contabilizados. Aqui não está contando mulheres nem crianças. Se você contar que metade era casado, e desses casados cada um tinha pelo menos uns 2 filhos, era muita gente. Muita gente. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Até aí tá bom. Aqui a Escritura não diz de fato como foi o milagre. Talvez eu possa tentar com a minha mente elocubrar. Como assim? Ele estava lá 5 pães, uma sacolinha, o peixe. Eu não sei se Jesus começou a tirar pão da sacolinha e não tinha fim aqueles pães. Eu não sei se ela era meio David Copperfield, tirava pão de trás da orelha dos apóstolos, né? Fazia assim, caía pão, não sei. Mas de fato o que diz a Escritura é que ele alimentou uma enorme multidão apenas com 5 pães e 2 peixes. Eu quero usar essa passagem hoje, de fato, para dar princípios de como nós devemos agir na nossa vida financeira, porque, ao contrário de muitos, eu não creio que, como alguns afirmam, que crente nunca passa necessidade, que crente nunca passa apertado, que crente talvez nunca possa passar fome, porque Paulo diz isso: olha, até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu teve um período da minha vida que eu não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nem onde morar. Ele passou por um período assim. A diferença é, se nós passamos apertados financeiramente por conta de má administração, é burrice da nossa parte. Não era o caso de Paulo. Paulo passou por tudo isso por conta de sua fidelidade a Deus em relação à pregação da palavra. Financeiramente, você precisa entender que você não deve sofrer com dívidas por conta de má administração. E que quando você se enrola financeiramente, às vezes você leva isso por um período muito grande, de muitos, talvez por uma vida toda. O problema não é apenas falta de organização e falta de sabedoria. Muitas vezes é falta de espiritualidade. Porque sim, dinheiro fala da sua espiritualidade. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5:22. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Muitas pessoas se endividam, por quê? Porque não conseguem se dominar quanto àquilo que tem que comprar. Via de regra, elas compram o que não precisam, para impressionar quem não gosta, com dinheiro que não tem. E por conta disso, vive endividado. Eu quero passar alguns princípios aqui, então, de como nós devemos administrar a nossa vida financeira. Põe em primeiro ali, por favor, meu querido. Primeiro princípio de como sair das dívidas: seja econômico. Economize. Pastor, isso eu já sei, só não faz. Seja
econômico. É interessante que é bem provável que talvez várias pessoas levaram sua marmitinha para ouvir Jesus, porque ele ficava dias pregando. Rapaz, mas teve um rapazinho ali que talvez não comeu tudo de uma vez. Falei, cara, eu não sei quantos dias dura a pregação desse homem aqui, eu vou comer aos poucos. Se ele fosse um faminto, esfomeado e acabasse com tudo, não ia ter comida para ele nem para os outros. Ou seja, ele pensou, eu preciso economizar. E nós vemos que o próprio Jesus foi extremamente econômico. O que ele diz? Fez a multiplicação, todos comeram até se fartar. Jesus podia pensar, né? Sobrou? Os discípulos, sobrou, bastante. Joga fora, dá para os animais isso daí, e a próxima vez eu multiplico de novo. Se o pessoal tiver fome, deixa comigo. Sou mestre, eu consigo multiplicar outra vez. Ele não fez isso. O que ele fez? Recolhe tudo que sobrou. Mostrando para mim e para você que nós não devemos de forma alguma desperdiçar as coisas. Não importa qual a sua condição financeira, seja rico ou pobre, seja que você ganha 10 salários ou que ganha o salário mínimo, ou que ganha menos que isso. Você não deve desperdiçar as coisas. É pecado quando nós desperdiçamos. Jesus deu exemplo aqui para mim e para você. Daí Jesus é super econômico. Mas você é o bonitão que não pode requentar a comida do almoço para a janta. Não, pastor, eu não gosto de comida requentada. Sabe que não é por isso que você é meio quebrado? Seja econômico. Usa, meu irmão, o sapato até arrebentar. Até os dedos começar a sair, assim, até a língua começar a falar. Cola! Só que não, está um pouquinho gasto e já não dá para usar mais. Você precisa aprender a economizar, meu irmão e minha irmã. Você está lá, daqui a pouco você compra uma bala cara, você vai chupar a bala, cai no chão. O que muitos fazem? Aí caiu no chão. Meu irmão, olha para um lado, olha para o outro, sopra e come. Tem um adágio popular que diz isso, né? O que não mata engorda, manda para dentro. Nossa, mas pastor, que nojo, caiu no chão. O mundo é cheio de bactérias, está preocupado com bactérias, o negócio caiu. Economize. Agora, o pobre raramente ele vai à pizzaria. E quando ele vai, às vezes acontece de sobrar um pedação de pizza lá, não acontece? Ele fica com vergonha de pedir pro pizzaiolo lá, né? Pro garçom fazer a marmitinha. Aí fica feio você pedir para ele arrumar para levar para casa. Pede, se puder, ainda manda para embrulhar para presente ainda. Leva embora. Deitar a Coca-Cola na metade. Você, nossa, fica feio levar a Coca embora, né? Leva e mandar para você almoçar. Aprenda. Vamos fazer aquele suco, né? Sobrou o suco, leva embora. Aprenda a ser econômico. Outra coisa de suma importância é você aprender a andar de acordo com o passo que a sua perna pode dar. Você não pode, financeiramente, tentar levar uma vida que você não tem condição. Você olha pessoas que talvez na sua família, que talvez na igreja, levam uma vida um pouco mais regalada, mas ganham muito mais que você, e você quer andar igualmente a elas. Tem um ditado popular que diz algo mais ou menos parecido com isso. Passarinho que acompanha João de Barro vira servente pedreiro. Ou passarinho que acompanha o morcego dorme de ponta cabeça. E você não tem condição de sair para comer pizza todo final de semana, para comer lanche depois de todo o culto. Mas como o pessoal está indo, você faz que, vamos junto. Amanhã não, Deus proverá. Não vai prover. Por conta de má administração, ele não vai prover. Você precisa andar de acordo com as suas pernas. Olha, eu nunca comi comida japonesa, eu morro de vontade. Daí, essa semana, a irmã estava me dizendo, pastor, vamos lá comer. Eu vou, tem vontade. Quanto que é? É tanto. Eu falei, é a família que é tudo isso? Não, pastor, é individual. Eu não posso, criatura. Eu sou pobre, eu tenho que saber o que dá, o que não dá. O máximo que eu posso fazer é passar no Burger King lá e passa à vontade de comer comida japonesa. Mas a gente precisa aprender a andar de acordo com o nosso bolso e não querer copiar as outras pessoas. Se você, meu irmão, é pobre, você precisa entender. Você não pode ter crédito em 3 celulares, juntamente com o Sky e outros planos. Você precisa escolher. Tem algumas famílias da igreja que são extremamente econômicas, tem que ser assim mesmo. É a família, todos têm celular, mas o crédito é só no do marido. Todos que precisam usam ele. Porque, é claro, fica caro as coisas. O irmão estava me dizendo que a esposa dele queria entrar na academia. Ele disse, pode? Claro que pode. E ela disse, amor, vamos nós dois juntos então, para você me animar. Ele disse, não, ou é você ou sou eu. Um de nós vai ter que fazer academia naquelas pracinhas públicas, lá, que os exercícios lá, dos velhinhos, né? Não temos condição de fazer os dois uma pessoa, é possível. E outra coisa,
vai à academia e esquece a Sky. Não podemos. A vida é feita de escolhas. Talvez você num grau um pouco maior, mas a vida é feita de escolha. Você precisa decidir. Você precisa aprender a não fazer dívida, porque fazer dívida é presunção. É você acreditar num dinheiro que você vai receber. Quando você compra algo em 10 vezes, você está dizendo que, olha, daqui a 10 meses eu termino de pagar isso daí. Sendo que Tiago diz que você não sabe nem do dia de amanhã. E você está dizendo que você vai pagar um negócio em um ano, em 12 vezes? Você está sendo presunçoso. Paulo diz algo bem parecido em Romanos também. Eu sei que tem alguns casos que a dívida é um mal necessário, que a dívida compensa, mas são raros os casos. Por exemplo, você trabalha em outra cidade e você gasta muito com vale transporte. Com, sei lá, por exemplo, os R$500, R$600 por mês. Compensa você talvez comprar uma moto, porque o seu custo vai diminuir drasticamente. Se você pagar a prestação R$300 e você gastava 600, você ainda consegue ganhar, lucrar 300. Então tem um certo tipo de dívida ali que compensa. Comprar uma casa. Quais de nós, pelo menos a maioria, consegue juntar 150, 200 mil para comprar uma casa à vista? Quase ninguém. Então, por vezes, compensa um financiamento do que viver de aluguel. Daí você paga R$600 no aluguel e você paga R$600 na prestação, é preferível fazer a prestação de uma casa, porque por mais que demore 30 longos anos, tem aquele plano do governo, Minha Casa Minha Dívida, por mais que demore 30 longos anos, vai ser seu no final. Igual um irmão me dizia uma vez que ele tinha um caminhão, e ele comprou o caminhão e a parcela eu não lembro exatamente, só sei que era uns 1.500, alguma coisa assim. Eu falei, irmão, mas não é caro? Eu falei, pastor, mas eu ponho o caminhão para trabalhar e o caminhão se paga. Ainda sobra um pouquinho. Mas ainda que não sobrasse nada, o caminhão está se pagando por conta de trabalhar. Então, esse tipo de dívida é uma dívida um pouco menos pior. Quanto a essa, não tem problema. Mas de resto, meu irmão, fuja. Fuja de tudo que é dívida. Agora, o ser humano ele não consegue juntar dinheiro para comprar à vista. Por quê? Porque ele não tem paciência. Sendo que a paciência é uma das virtudes do cristão. Ser paciente. Uma vez eu vi um pesquisador dizendo que se você comprasse tudo à vista, só com os juros que você economizaria, você conseguiria pagar o estudo do seu filho, do primário à faculdade. Só com os juros que você economizaria, se você tivesse um pouco de paciência para comprar à vista. Você precisa entender que economia não é apenas um período da vida, é um estilo de vida. Não confunda economia com avarento. É diferente. Mas economia precisa ser um estilo de vida. Agora, qual que é a palavra preferida do espírito de pobre? Parcelinha. Ele não vê nem o valor total das coisas. Ele olha o valor da parcela, é ou não é? Tá lá, a televisão é 2.400, mas ele olha, nossa, 12 prestações de 300, é pouquinho. Ele não vê o tamanho dos juros que ele vai pagar. Ele não tem paciência de juntar dinheiro por um período menor para ir lá comprar um negócio à vista, tirando que você consegue pleitear um desconto ainda. Percebeu via de regra carro como que é? Você compra um carro, sei lá, 10 mil na tabela dele. Você financia, você faz quase uma bíblia. Você tem 2 bíblias na sua casa, que você lê do carro. Você termina de pagar o carro que era 10, você paga 18. E o seu carro está valendo 7. Olha o tanto que você perdeu. Não compensa, às vezes, compra um carrinho mais velho. Mas pelo menos no dinheiro. Junta, vende esse, compra um outro. Temos que ter paciência o tempo todo. Jesus aqui, ele ajuntou tudo que sobrou. Ele é Deus indesperdiçável. E às vezes nós, por vezes, somos gastões, desperdiçadores. É por isso que não avançamos. Se você tem condição, é claro. Tem condição de comer picanha, meu irmão? Coma. É uma maravilha. Tem condição de ter um bom carro? Tenha. Você não precisa ser avarento. Mas não desperdice, mesmo que você tenha mais condições. Condições melhores, não pode desperdiçar. Agora, o que nos impede de ser econômicos, na maioria das vezes, é falta de espiritualidade. Sim. Falta de domínio próprio. De perguntar antes de comprar alguma coisa. Calma aí. Isso é desejo ou isso é necessidade?
Faça essa pergunta antes de fazer uma compra. Eu preciso disso daqui. Ah, quebrou a geladeira. Puxa, é necessidade. Vou ter que comprar. Agora, nossa, saiu o PlayStation 5. Eu tenho 4. Vai trocar. Precisa? Dá para esperar um pouquinho? Se você fazer essa pergunta, o que é necessidade, o que é desejo, isso vai te livrar de muitas enrascadas. Mas segundo, seja prevenido e generoso. Olha o versículo 9. O que diz? João 6, 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Uma multidão de mais de 5.000 homens e um menino era o único que tinha provisão. É para envergonhar a gente que é marmanjo, com certeza. Como pode uma criança ser econômica e os adultos às vezes não conseguem? Uma criança ser prevenida e os adultos não conseguem se prevenir. Eu vou deixar bem claro. Ser prevenido, para muitos hoje em dia, é quase que um sinônimo de incredulidade. Ei, pastor, o senhor está falando que a gente tem que fazer uma poupança? O senhor não acredita em Deus, não? Ainda cita a Bíblia ainda. Ó, Jeová Jireh é o Deus da provisão. Mas calma aí, porque ele é o Deus provedor, nós não podemos fazer uma poupança? Não podemos aplicar o dinheiro em algo rentável, que a poupança rende pouco? Não podemos? Claro que podemos. Por conta de Deus ser o Jeová Rafa, o Deus que cura, significa que você não precisa e não pode ter um plano de saúde? Se tiver condição, tenha. Porque se você tem um plano de saúde que eu tenho, sistema único de sofrimento, meu irmão, quando você precisa, é terrível. É terrível. Eu entrei uma vez fui marcar o oftalmologista, daí pensei que a mulher ia pegar a lista de espera. Não, pegou o caderno de espera. Falei, moço, que brochura desse tamanho aí? Isso aqui é o caderno de espera. Está demorando um ano e 2 meses. Falei, até lá, eu estou cego, criatura. Se temos condição, façamos. Não há problema algum. Não é pecado se prevenir. Agora, essas pessoas que dizem que você não confia em Deus quando você tem uma poupança. Nós não podemos confiar na poupança, mas não significa que não podemos tê-la. Pergunta para essas pessoas que dizem, ficar guardando, isso é pecado, hein? Pergunta para elas se quando elas saem de casa, se elas trancam a porta de casa. Porque a Escritura diz que o nosso Deus é o guarda de Israel. Quando se trancaram a porta de casa e sair, levanta a mão, só para ver. Todo mundo trancou, né? Incrédulo. Acredita que Deus guarda sua casa? Nós cremos em Deus, mas somos precavidos. Em relação à vida financeira também. Em Provérbios, capítulo 6, tem ali, é a falta de conhecimento da Escritura. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e ser sábio. Comparar a gente com a formiga é uma maravilha, hein? Olha, a formiga é um exemplo para vocês, é isso que o autor está dizendo. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Olha o exemplo que ele dá. A formiga, ela não tem patrão apertando ela, dizendo, ó, o horário de você trabalhar, hein? Chega no horário. Não deu hora de sair ainda. Não, ela não tem. Mas ela é responsável. Trabalha para quando eu precisar, ela ter poupado. É assim que deve ser também comigo e com você. Foi assim que José do Egito fez. Lembra o exemplo de José? Juntou enquanto tinha possibilidade. Para quê? Para que na época de vacas magras ele pudesse ter no depósito. Isso é se prevenir. É não acreditar, é claro, apenas no que nós guardamos. Acreditamos em Deus. Mas a nossa fé ela precisa agir junto com sabedoria. Agora, muitos, infelizmente, eles, quando tem que ser generoso, eles não são. Seja com a ajuda de uma pessoa, seja com a igreja, mas gasta o seu dinheiro de qualquer forma. Tem que comprar uma coisa, ele não liga se ele perde dinheiro, é impressionante. Você sabia que o órgão mais sensível do ser humano não é o coração, é o bolso? Você percebeu que primeiro converte o seu coração para depois converter o bolso? É ou não é? Você chora. Ai, Senhor, eu sou pecador, miserável. Seja fiel no dízimo. Senhor, eu não estou preparado ainda. Senhor, eu preciso ser mais quebrantado, Senhor. É assim ou não é? Comigo foi assim, não? É claro que eu não sou a regra. Eu estava lá, eu chorava na hora que eu vi o irmão falando de dízimo. E, cara, mas tá louco ficar falando de dinheiro na igreja. O ambiente está tão bom. Tá rindo porque você é assim, né? É assim. Precisamos aprender que quando... mas o Senhor se importa com o seu coração. Meu irmão, Deus não é cardiologista, não. Ele se preocupa com você por inteiro. E o bolso também faz parte.
Terceiro, você precisa aprender a ser organizado e ter atitude, se você quiser prosperar financeiramente. Ter atitude você pode trocar por empreenda. Saia da casinha. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vemos que uma pessoa contou. Temos aqui 5.000 homens, assim como aqui no Evangelho de Mateus. Ou seja, tinha alguém ali que sabia até a quantidade de pessoas que havia naquele lugar. Naquela época, você sabe, não havia catraca de ônibus para numerar as pessoas. Deu trabalho. Mas havia alguém extremamente organizado ali. Sabe por que às vezes você não consegue prosperar? Você não sabe nem quanto você ganha. Não sabe quanto você gasta de combustível por mês. Não sabe quanto que é a conta de luz, a conta de água. Só vem, você paga. Se perguntar para você, olha, quanto veio a sua última conta de luz? Você lembra? Às vezes não lembra. Por quê? Falta de organização. Quando precisa de um comprovante, não sabe nem onde que está as coisas. Não tem uma pastinha que divide as coisas, que deixa tudo arrumadinho. Falta de organização. Você não vai aprender a prosperar se você não aprender a ser organizado. Meu irmão, hoje em dia, nessa era tecnológica, a coisa mais fácil. Não tem um monte de aplicativo que você pode colocar no celular. Eu tenho um, é uma maravilha. Ele me avisa o dia que eu tenho que pagar as contas. Avisa o dia que vence a prestação da casa, o dia que vence a luz, o dia que vence a água. Mas ainda que você não seja adepto a essa tecnologia, um papelzinho, meu Deus. Marca lá, deixa pregar na geladeira, no quarto, na porta do guarda-roupa lá de dentro. As suas maiores dívidas ali, as contas que são mais urgentes, que você precisa pagar, você precisa aprender a ser organizado, porque se você não for, você vai perder as coisas. Daí você tem uma tesoura, e de repente, quando precisa, você é tão desorganizado, você não acha a tesoura. Daí o que você tem que fazer? Preciso comprar uma tesoura, porque eu vou usar. Daí você vai e compra outra tesoura. Passa 2 dias, você abre lá a gavetinha onde tem faca, talher, colher, essas coisas. Nossa, uma tesoura. Daí você pensa que bênção, agora tem 2. Não é bênção. Você está empobrecendo. É desperdício. Aquele dinheiro que você comprar a tesoura, você poderia comprar outra coisa. Por quê? Porque você não foi organizado. Meu filho mais velho, esse tempo atrás, ele precisou ir ao dentista. E ele tinha que fazer 2 coisas. Tinha que colocar um aparelho e, a princípio, ia ter que fazer canal e um dente. Eu peguei e falei para ele assim, ó, você ora para não dar canal. E por quê, pai? Porque eu não vou pagar o canal. Você vai pagar? Porque você nascer com a arcada dentária meio torta, fazer o quê, né? Puxou a mim. Isso aí eu pago. Agora, canal, você vai relapso em escovar os dentes sabendo o que tinha que fazer. Você vai arcar. Nem que seja, eu empresto para você, você paga em 10.000 vezes. Você vai pagar. Acho que ele orou bastante, né? Não era canal. É caro o negócio. Mas é falta de organização. Falta de hábito. Quem trabalha aqui em grandes empresas sabe. Desorganização é igual a pobreza. Desorganização facilita roubo. Porque se você é dono de uma empresa e você não sabe quanto que entra, você não sabe quanto é o custo das coisas, você não sabe quanto é o seu lucro real, olha, para os empregados passar a mão em você é a coisa mais fácil do mundo. Você precisa aprender a ser organizado, mas não só isso. Você também precisa aprender a ter atitude. A não apenas ficar lá orando, ai Senhor, faz prosperar, faz eu avançar. Mas a questão é, o que você está fazendo para que você avance financeiramente? Só orando? Não, você precisa se levantar também. Você precisa, talvez para muitos que eu vou falar aqui é uma heresia, mas você precisa aprender a sair da bolha da carteira registrada e do serviço público. Porque não é esse o desejo de todo ser humano hoje, ainda mais com esses milhões de empregados. Eu quero um emprego com carteira registrada. Ou eu quero passar no concurso público. Porque daí, por mais que eu seja um porco no trabalho, eu nunca vou ser mandado embora. Por que muitos almejam o serviço público? É por conta da estabilidade. Agora, você fica aí, quando eu tiver carteira registrada, carteira registrada, carteira registrada. Você sabia que você podia ganhar muito mais dinheiro trabalhando por conta? Muito mais, infinitamente mais. Uma irmã aqui me dizia que ela precisava contratar uma secretária lá para o serviço dela, só que ela falou que ela não conseguia contratar por conta dos encargos trabalhistas. Eu não lembro exatamente os valores, mas é mais ou menos assim, o valor da secretária é 1.300. Mas por conta dos encargos que o governo coloca em cima, o gasto dela iria para 2.200, quase R$1.000 a mais.
Agora, imagina se você se dispõe, olha, não precisa me registrar não, trabalho sem registrar. Ela poderia já não pagar 1.300, poderia pagar 1.500. Você ia sair no lucro. 1.800, 500 pau a mais. Ela também ia economizar. Pastor, mas aí eu ia ficar sem o FGTS? Que é isso? Você sabia que o FGTS é roubo? O governo está te roubando. O FGTS é nada mais, nada menos que uma poupança forçada. Eles arrancam o seu dinheiro, eles não perguntam se você quer poupar. Eles decidem que você quer poupar. Eles arrancam o seu dinheiro, guardam, e o seu dinheiro não rende nem o que a poupança rende. Por isso é roubo. Se você aplicasse na poupança, você teria mais. Sendo que você poderia guardar o seu dinheiro e ter aquele valor corrigido depois, no final. Pastor, mas daí eu não vou ter 13º. Ai, Jesus amado do céu. Como dá arrepio, a coluna até. Quando alguém fica preocupado com essas coisas. Pensa comigo. Você vai à pizzaria. A pizza normalmente é cortada em 8 pedaços, não é? Mas você chega lá e fala, eu quero uma pizza, só que eu quero que você corte em 9 pedaços. Mudou alguma coisa? Nada. O tamanho da pizza não é o mesmo? Assim é o seu 13º. É um salário, uma pizza num pedaço maior. Um pedaço a mais, mas a quantia é a mesma. Não muda. É a mesma coisa. Por que você acha que nos Estados Unidos não tem essas leis trabalhistas? Lá não tem 13º, não tem férias, não tem FGTS, nada. Você já viu um americano dizendo para cá, eu quero ir trabalhar no Brasil. Ai, porque lá eu vou ter FGTS. Ai, porque lá eu vou ter... Ai, meu Deus do céu, 13º. Você já viu algum americano querendo vir para cá? Mas o tanto de brasileiro que quase se mata para ir para lá. Serviço público também é uma aspiração medíocre. Pastor, olha, hein? É claro, há exceções. Por exemplo, talvez você tenha uma vocação. Um militar, como que ele vai ser militar se não for mediante concurso público? Talvez você tenha essa vocação. Pastor, quer defender a Amazônia. Vá e vença. Como dizíamos no quartel. Maravilha. Mas, via de regra, como eu falei, as pessoas elas querem serviço público por conta do quê? Estabilidade. Estabilidade. E a maioria também que não quer trabalhar muito. Sabia, né? Ou você vai em repartição pública e como que eles tratam você? É? Minha esposa foi esse dia ao poço lá. A mulher não estava fazendo nada. Eu queria marcar a consulta aí. Volta amanhã. Mas calma aí, criatura. Você não pode. Não, só amanhã que eu vou marcar. Eu não estou dizendo que toda repartição pública é assim. Há exceções. Há bons funcionários públicos. É exceção. Mas eles querem mais por conta da estabilidade. Daí está lá. R$2.000 por mês, garantido até o final da vida. Maravilha. Só que às vezes as suas habilidades fazem com que você poderia ganhar muito mais do que isso. Eu conheço irmãos aqui da nossa igreja, ai meu Deus, que sabe fazer um monte de coisa. Um monte. Só que daí nós ficamos muitas vezes limitados àquilo lá. Não, tá bom isso daqui. E falta, na maioria das vezes, atitude, coragem e empreender. De sair da casinha ali do serviço público, de sair da casinha da carteira registrada e dizer, eu vou trabalhar por conta. Olha, o irmão me dizia que, eu não estou estimulando a cobiça de forma alguma, né? Eu quero que você avance, seja próspero, claro. O irmão estava me dizendo que ele estava desempregado, daí o que ele fez? Comprou um saco de bombons e foi vender no semáforo. Só sei que a conta que ele fez lá, se ele terminasse, se ele vendesse todo o saco de bombom pelo preço que ele colocou, daria R$50 de lucro. Eu falei, irmão, você conseguiu vender? Pastor, em 1h30 eu vendi o saco de bombons. 1h30 você lucrou R$50. Imagina se você trabalhasse 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. 3 horas, né? 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Apenas de segunda a sexta. R$100 de manhã, R$100 à tarde. R$200 de lucro por dia. Por dia. Isso daria R$1.000 na semana. R$4.000 por mês, trabalhando 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Quem aqui ganha 4.000 por mês? Pouquíssimos. Esse calorzão, você ainda vende bombom com a garrafinha de água ainda, maravilha, aumentou o lucro. Pode esticar o expediente no sábado? Ai, pastor, mas é vergonhoso. Vergonhoso é você não ter com que sustentar a sua família. É você ter que passear no shopping e pedir dinheiro pro pai e pra mãe. Você precisa dar um jeito de trabalhar. O irmão me dizia uma vez que ele tinha um carrinho de lanche e vendia no mínimo 50 lanches por dia. Eu falei, nossa Deus. Comecei a fazer umas contas com ele lá. Falei, cara, dá para ganhar muito dinheiro. Só que é coragem que falta às vezes para muitos. Colocar a cara.
Tem um irmão da nossa igreja que ele é funcionário público, ganha-se muito bem de passagem. Ele, há 13 anos atrás, ele começou a empreender, abrir uma companhia de animação de festa. As pessoas olhavam e falavam, nossa, que palhaço. E era palhaço mesmo. Fica animando festa de criança, de brincadeira com criança. E a esposa dele pintando e tal. E ele que já tem um bom salário hoje, a renda dele é muito maior da empresa de palhaço, que hoje tem um monte de gente trabalhando. Hoje ele pega Rio de Janeiro, Resende, aqueles pedaços sul de Minas, várias partes do estado de São Paulo. E 75% da renda dele vem de palhaçada. Porque foi alguém que teve coragem. Vamos tentar fazer esse negócio aqui? Vamos lá. É isso que você precisa fazer, meu irmão. Você precisa aprender a se dispor. Você precisa ter atitude. Você precisa tentar, porque o não você já tem. O máximo pode acontecer dar errado. É o máximo. Eu lembro uma vez, eu falei na igreja assim, você não está trabalhando, meu irmão, minha irmã? Vá numa loja, vá em alguma empresa e diga o seguinte, olha, eu vou trabalhar um mês de graça. Você me ensina a trabalhar, mostra como tem que fazer as coisas, e eu trabalho um mês sem receber. Se depois desse mês você quiser me contratar, bem, se não quiser não tem problema, eu vou embora, sem problema algum. Acabou o culto, o irmão disse assim para mim, pastor, é loucura, né? Quem trabalha de graça, nem relógio. É mesmo. Meu filho de 14 anos, eu fiz isso com ele. Levei ele lá num depósito de um amigo meu e falei, olha, põe meu filho para aprender aí. Ensina ele, mas ensina mesmo. Meio período. Não precisa nem pagar. Põe o moleque para aprender. 14 anos tem que aprender já. Faz 3 meses que ele está trabalhando. Ficaram com ele. E aí? E parece que quem trabalha de graça é relógio. Ele está sem emprego até hoje. Daí tá um moleque de 14 anos nessa crise de empregado trabalhando. Precisamos aprender. Até o de 8 anos já coloquei para trabalhar também. Pastor, explorador. O meu filho do meio de 8 anos, ele ganhou um dinheiro do vô dele. Eu falei, você não vai gastar esse dinheiro, você vai investir. Pai, vou fazer o quê? Você vai ser vendedor de picolé a partir de hoje. Fui lá, comprei um tanto de picolé para ele na fábrica. Falei, você vai pôr uma plaquinha em casa, você vai vender picolé, e a cada tantos picolés que você vender, você vai ganhar tanto. O primeiro lucro que você tiver, você vai comprar uma caixinha de isopor, porque com a caixinha de isopor você não precisa vender só no portão de casa, você pode sair de porta em porta batendo e aumentar a sua renda. É assim que precisamos fazer. Precisamos ter atitude, aprender a trabalhar. E está lá, o dinheirinho dele. Vamos comprar CD de alguém, daí junta os dois. Um dá um tanto, ou dá um outro. Não precisa nem de... Eles vão comer lanche agora, meu irmão, não precisa pagar, que é uma coisa melhor do que isso. Maravilha, cada um paga o seu. Falei, louvado seja Deus. Se deixar não, paga para o pai ainda. Ô Senhor, toca o coração deles, vocês estão vendo agora. Meu irmão, pobreza de fato não é bênção. Não é bênção. João, na sua terceira epístola, ele diz assim, eu faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Sim, a alma precisa ser próspera em primeiro lugar. Mas não há problema em sermos prósperos aqui na terra. Porque se só tem uma coisa que é pior do que o amor ao dinheiro, como Paulo diz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se tem uma coisa pior do que o amor ao dinheiro, é o amor à pobreza. Você não vê voto franciscano na Escritura. Dinheiro não traz felicidade. Não mesmo? Dá o seu para mim, vai ser feliz. Prosperidade, segundo o que a Escritura diz, é eu e você termos o necessário para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quarto, põe ele, por favor, meu irmão. Quarto princípio, já estou encerrando, tem essa aí hoje, tá? Vou ser bem rápido. Diferenças entre o pobre e o próspero. A primeira diferença que nós vemos é a seguinte: o próspero tem iniciativa, o pobre é passivo. Esse é o problema de muitos crentes. Eles são estáticos, não agem. A Escritura diz lá em Êxodo capítulo 14 que o povo estava quase indo para a guerra e o pau quebrando. E Moisés está fazendo o quê? Está orando. Senhor, Senhor, nos livra, nos livra, nos livra, nos livra. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, já orou demais, rapaz, levanta e marcha. Já orou, mas vamos batalhar agora, rapaz. O seu problema talvez seja que às vezes você ora muito e age pouco. Fica muito parado, desanimado. Isso é terrível. Uma vez eu vi uma história sobre um executivo. O cara falava 3 línguas, o cara tinha um currículo invejável. Ele chegou numa empresa procurando trabalho, de terno, pasta. Só que o gerente lá falou assim para ele, olha, infelizmente não temos vaga para o seu nível.
Só temos vaga de faxineiro. Ele foi para sua casa, tirou o terno, colocou o tênis mais surrado, a calça jeans, a camiseta polo, veio apenas com papel pardo, com o currículo na mão e disse: vocês têm a vaga de faxineiro ainda? Começou a trabalhar naquela empresa e anos depois se tornou um dos gerentes daquela empresa. Mas quantos têm essa atitude? De às vezes se humilhar mesmo, começar embaixo. De às vezes começar bem abaixo do nível que talvez você tenha. Mas é um começo. Precisamos aprender a termos iniciativa. É igual esporte. Você sabia que o esporte ele não começa no corpo, ele começa na mente? Começa aqui, ó. Você tem que primeiro pensar para depois você agir. Só que você não pode pensar a vida toda. Porque se você pensa muito para dar o primeiro passo, é bem provável que você fique a vida toda numa perna só. Precisamos ter atitude. A segunda coisa que nós vemos, da diferença entre o pobre e o próspero, é que o próspero é trabalhador. O pobre é preguiçoso. Preguiçoso. Deus associa a pobreza com preguiça. Pobreza está associado à preguiça. Então, é claro que pobreza não pode ser algo bom. Se preguiça é pecado, pobreza não pode ser algo bom. Provérbios, capítulo 13, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A alma dos diligentes, aqueles que têm atitude, aqueles que pensam, aqueles que agem. Enquanto você fica aí, o dia que eu tiver um carro, o outro está lavando o carro lá para ganhar o trocadinho dele por mês, para daqui a 5, 6 anos comprar o carro dele. Preguiçoso, segundo a Bíblia, é uma pessoa que gosta de dormir demais. Sabia disso? Dorme muito. Provérbios, capítulo 6, vai dizer assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado e atrasarás no culto? Não, brincadeira, isso não diz. Ó preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, aquela cochiladinha mais, né? Sabe, o celular desperta, você põe sonequinha em 10 minutos? É isso aqui. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Ah, maravilha! Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ai, pastor, tão bom dormir. E empobrece também. Próximo. Provérbio 19. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Quem é preguiçoso passa fome. Bem claro. Provérbios 20. Não ames o sono, nem no frio. Que cobertor que abraça, né? Não ame. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Consegue ver? A Escritura sempre mostra que, olha, o preguiçoso não avança. Quem gosta demais de dormir não vai para frente. Me fale o quanto você dorme e eu vou falar quanto vai ser o seu salário, criatura, daqui a 5 anos. Parafraseando, é isso que o salmista está dizendo. Por que muitos não gostam de estudar? Porque dá trabalho, não dá? Por que muitos não gostam de ler? Nossa, Deus do céu, preguiça demais. Você sabia que dá para fazer um diagnóstico de quem você vai ser daqui a uns 5 anos, com base nas pessoas com que você anda e na quantidade e na qualidade dos livros que você lê? Mostra para mim o que você lê e o quanto você lê, que eu vou dizer para você quem você será. E é claro, a recíproca também é verdadeira. Mostre o quanto tempo você gasta diante da TV, Facebook, WhatsApp, feed de notícias, igual um mongoloide passando aquela telinha lá. Parece um doido, né? 2 horas e meia. Falta até o ar, mas tá passando a telinha. Mostre o quanto você fica no Facebook, no WhatsApp, no status, e eu vou mostrar quem você vai ser daqui a uns 5, 10 anos. Precisamos ser trabalhadores, é o que a Escritura nos desafia o tempo todo. Você não pode, né? Vou dar uma enroladinha aqui. Sabe algo que você consegue fazer talvez em 20, 30 minutos? E lá no seu serviço, né, você dá aquela esticada a mais para poder completar o tempo. É pecado que diz a Escritura. Você está roubando o tempo do seu patrão. Não pode fazer isso. Você precisa dar exemplo de um bom trabalhador. O irmão Edivaldo, ele muitas vezes já pegou vários irmãos e pessoas de fora para trabalhar com ele. Pega muitas obras. E eu sempre falo para ele: Edivaldo, você tem que colocar um anúncio assim, ó. Contrata-se servente pedreiro. Sem celular, R$60 por dia. Com celular, 30. Porque a pessoa vai com o celular, meu irmão, tanto que enrola.
Vai ao banheiro, mas demora. Esses dias eu estava no supermercado, não vou falar qual que é, né? Estava no supermercado lá, daí eu entrei para ir ao banheiro, antes da minha esposa fazer compra. Cara, a funcionária tá se maquiando dentro do negócio, prendendo o cabelo, sabe? Olha, a parte da espinha. Tá enrolando. Errado esse tipo de coisa. Você não pode confundir ter trabalho com trabalhar. São duas coisas totalmente diferentes. Pastor, eu tenho trabalho. Não, a pergunta é se você tem trabalho. A pergunta é, você trabalha? Você faz jus àquilo que você ganha? Nascer pobre é destino. Mas escolher viver na miséria é escolha. Você decide. Um exemplo que nós vemos é Jesus Cristo. Jesus nasceu pobre. Pastor, como o senhor sabe? Em Lucas capítulo 2 diz que os pais dele ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos quando foi apresentá-lo ao templo. Isso significava que a família deles era pobre. Eles não tinham nem oferta para levar quando o menino nasceu. Quando Jesus morreu, os soldados romanos tiraram sorte para ficar com a sua veste. E soldado romano ganhava muito bem. Ou seja, nasceu pobre, mas através do trabalho prosperou. O próspero, ele faz investimento. O pobre faz dívida. Meu irmão, se você quer saber se você tem um espírito de pobre dentro de você, nem que você ganhe 10 mil, é se você pensa da seguinte maneira: nossa, não vejo a hora de pagar essa conta, terminar essa dívida. Daí você pergunta, para quê? Para fazer outra, claro. Você pensa assim? Aí você vai quebrar. Assim é o pensamento de pobre. A primeira folga no orçamento que ele tem, o primeiro aumento do salário, o que ele pensa? Ai, eu preciso trocar celular. Ele não pensa em poupar, ele pensa em comprar algo. Daí tá lá, a casa dele não tem nem reboco na parede. O cara anda no busão que parece estar dentro de umas latas de sardinha. É, mas o iPhone para tirar selfie na frente do espelho aparecendo maçãzinha, ele tem! Isso é um pensamento de pobre. Eu não estou dizendo, irmão, iPhone é benção. Que Deus nos dê a graça de capitalismo tomar conta do Brasil, só tem iPhone. É uma maravilha. Mas se você não tem condição, compra lá um Motorola. É ruim, trava para arrebentar. Mas faz parte, fazer o quê? Você precisa parar de dar atenção para essa palavra, né? 10 vezes sem juros. Muitas compras nós fazemos pelos olhos, não é por necessidade. Agora, o pobre, ele compra com os olhos, o sábio compra com a cabeça. O pobre gasta o que tem. O rico investe o que tem. O pobre gasta até o que não tem, né? Ah, não tem problema. Ah, passa no cartão. Você sabia que o cartão, ele dá um falso senso de que você está enganando o lojista? Vi uma pesquisa que dizia isso uma vez, que convenhamos. Você vai lá comprar, o exemplo da TV. R$2,400 a TV. Daí você passa um cartão e você sai com um negócio desse tamanho, 4K, 50 polegadas. Você, nossa, eu não dei R$1, cara. Puxa vida, que vendedor trouxa. O trouxa é você, criatura. Que vai ter que pagar depois infinitas prestações. Pobres são gastões, agora sábios são econômicos. Outra coisa que nós vemos, o pobre, ele usufrui hoje. O próspero se preocupa mais com amanhã. Percebeu que aquele garotinho tinha poupado? Vai que amanhã eu precise. Não, ele não gastou tudo, ele poupou. Você precisa escolher. Você pode andar de Fusca uma vida toda. Ou você pode, por um período, andar de busão, dar uma economizada. Pé, né? Ó, maravilha. Perninha, você fica até em forma. Mas tem um carro melhor depois. Em Provérbios, capítulo 30, diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. Olha a sabedoria da formiga. Não tem chefe, não tem nada, não tem força, mas prepara comida no verão. Tem um adágio popular que diz assim: no verão, enquanto a cigarra cantava, a formiga trabalhava. No inverno, enquanto a formiga cantava, a cigarra chorava. É assim que funciona a nossa vida também. E quinto e último princípio para encerrar. Vamos passar 5 minutinhos hoje, paciência, por favor. Quinto e último princípio para encerrar: seja grato a Deus pelo que tem, mesmo que seja pouco. É interessante que os discípulos dizem assim para Jesus: olha, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Não é nada. Ou seja, eles tinham alguma coisa, mas para eles aquilo e nada era a mesma coisa. Jesus, ele dá graças, simplesmente faz isso. Obrigado. E distribui. Tem uma máxima da matemática que a única coisa que não multiplica é zero.
Se você tem pouco, um que seja, esse um pode multiplicar alguma coisa. Agora, se você faz assim como esse discípulo aqui, você vai receber o seu salário, nem que seja um salário mínimo. O que muitos fazem? Eles vão murmurando. Nossa, vou lá receber essa miséria, né? Tem que enfrentar aquela fila daquele banco para receber a miséria de R$990. Como que Deus vai prosperar você, criatura? Você já está indo reclamando. Não pode. Agora, por que Deus abençoa a pessoa que é grata? Porque o grato, ele demonstra humildade. Demonstra humildade. Ele sabe, Senhor, puxa, obrigado pelo que eu tenho. O Senhor me dê a graça de ter mais, mas por hora, obrigado. E a gratidão também demonstra confiança em Deus. O ingrato, ele sempre fica dizendo assim, olha, por que o fulano tem mais do que eu? O padrão de comparação dele é o vizinho do lado. Agora a pessoa que é grata é diferente. Ela diz, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu tenho. O fulano tem mais? Verdade. Será que não é porque ele trabalha mais que eu? Já pensou nisso ou não? É porque ele trabalha mais que você, é só isso. Ou se não, qual o problema de falar, Senhor, prospera a minha vida, olha, o irmão tem abençoado, tem prosperado. Eu quero ser próspero, mas eu quero trabalhar. A sua situação ela pode estar difícil hoje, financeiramente. E não vai ser uma oração mágica que vai resolver o seu problema. Vem aqui à frente, eu vou orar por você, você vai deixar. As dívidas vão te abandonar. Não, você precisa mudar. Você precisa mudar. Mas você, sim, também pode clamar por um milagre, que às vezes chegou num pé as coisas que saiu totalmente do controle. Não há problema. Algumas vezes clamarmos por um milagre. O problema é quando nós vivemos dependentes do milagre. Tem pessoas que financeiramente todo mês ora por milagre. Isso mostra que você está administrando seu dinheiro errado. Você precisa ser mais econômico. Você precisa pensar um pouco mais. Igual uma vez uma irmã me dizia que ela estava orando para não chegar a fatura do cartão de crédito dela. Irmã, esquece. Você gastou, criatura. Vai vir, vai vir. Mas o próspero, ele também é fiel a Deus. O pobre não. Eu não estou dizendo que todo aquele que passa apertado é por conta de infidelidade. Não. A maioria das vezes é por má administração mesmo. Porque não adianta, você pode ser fiel com o seu dízimo. Mas se você ganha 1.000 e gasta 1.200, você vai quebrar. A conta não fecha. Você precisa ser fiel a Deus, mas você precisa também administrar de forma correta o seu dinheiro. Mas sem sombra de dúvida também, muita falta da prosperidade de muitos é por conta de infidelidade. E quando eu digo falta de prosperidade, eu não estou associando apenas a dinheiro. Ter dinheiro é uma coisa, ser próspero é outra. Totalmente diferente. Mas às vezes nós não avançamos porque nós não somos fiéis a Deus. Porque nós temos o princípio, seja no Antigo ou no Novo Testamento, de sermos fiéis com 10% do nosso salário. E nós pensamos só, eu vou perder 10%. Nós não conseguimos pensar de que, olha, Deus ele me deu a vida, me deu a inteligência, me deu a capacidade, me deu um trabalho. De tudo que eu ganho nesse trabalho, ele deixa 90% comigo. Você já pensou por esse lado? Você não está perdendo 10% sendo fiel a Deus. Você está ganhando 90%. E às vezes muitas enroscadas que a gente dá, não só na vida financeira, mas na vida espiritual. Não é isso que Malaquias diz? Provai-me nisso, não vos abrirei as janelas do céu, se nós formos fiéis com o nosso dízimo, e derramarei sobre vós bênção sem medida. E é claro, ele não é só bênção financeira. Espiritual também. Espiritual também. A fidelidade a Deus é um dos passos para a gente prosperar. Um dos. Precisa seguir várias outras coisas também. Mas o que prova que você, de fato, é alguém que segue o que a palavra de Deus diz, é que você administra bem o seu dinheiro. Talvez demore para você sair das dívidas, mas você precisa começar. Mas que você também é fiel ao Senhor. Porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas no Novo Testamento não tem esse negócio de ser fiel com o dízimo. Tem? Tem, claro que tem. Mateus 23. Livro de Hebreus. E por todo o contexto do Novo Testamento, nós vemos lá que a nossa contribuição ela deve ser proporcional àquilo que a gente ganha, ela deve ser de coração e ela deve ser contínua. Ora, o que mais se encaixa a isso do que o princípio do dízimo? Então você precisa aprender a ser fiel a Deus, mas também a seguir todas essas outras coisas que o Senhor vem nos direcionando segundo a palavra. Porque pode ter certeza, não é da vontade de Deus que, olha, os seus filhos passem necessidade o tempo todo, a não ser por ser fiel a Deus, como foi o caso de Paulo. E talvez a sua crise financeira é por conta de várias coisas. O que você precisa fazer é começar, a partir de hoje, arrumando uma por uma
E com o tempo, não é mágica, e com o tempo você vai ver que o Senhor abençoará financeiramente a sua vida e a sua família. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?